caríssimos, hoje falamos sobre o romantismo. O romantismo como movimento literário que nasce na Europa no século XVIII e quando vem para o Brasil encontra um país em efervescência, pois vai ser o movimento literário que marca o Brasil entre a sua declaração de independência e a proclamação da República, passando pela abolição da escravatura. No Brasil tem três fases distintas do romantismo. A primeira é a indianista e nós temos Gonçalves Dias como grande expoente, a segunda ultrarromântica e destaca-se Aloysio de Azevedo, a terceira condoreira, em que merece ser sublinhada a figura de Castro Alves. Falamos das características desse movimento literário, sobretudo a partir da obra de José de Alencar, o romance A Viuvinha. A Viuvinha retrata a sociedade carioca de 1844, portanto, da capital do Império. Fala das ruas, dos lugares, das pessoas e dos modos dessa sociedade. É um romance urbano e tem como características fundamentais aquelas que são dadas pelo romantismo que dita a literatura da época. Nós temos um homem, uma mulher entregues a um amor em nome do qual devem renunciar a tudo para que possam passar por todas as provas a fim de concretizá-los. O amor visto como uma forma de sublimação ou de redenção. Isso fica muito claro porque nós temos um homem inicialmente descrito, Jorge, como um herdeiro perdulário, alguém entregue a frivolidades, a noites com mulheres e com bebidas, e que vai passar por uma verdadeira transformação quando conhece Carolina. Carolina, que é a mulher romântica, fragilizada, bela, pura, é o exemplo da candura e da doçura. É o amor capaz de promover essa modificação em Jorge. E de fato ela o faz. A partir do momento que ele conhece Carolina, depois de passar por uma noite em que acontece uma verdadeira catarse, da qual ele é despertado a partir dos sinos da Igrejinha da Glória, ele se torna um homem laborioso, que pretende viver apenas para o trabalho e para a família. É claro que esses jovens querem consagrar o seu amor através do casamento, característica romântica, porém vão se ver obstaculizados por questões relativas à sociedade, que é outra das distinções encontradas na literatura da época. A este amor será oposta uma questão social grave. Jorge gastou tudo que tinha, fez com que se dissipasse todo o seu patrimônio e se Almeida lhe dá essa notícia às vésperas do seu casamento. Ele pensa sinceramente em deixar Carolina, mas isso seria uma mácula indelével na honra da moça, algo socialmente irrecuperável. Então ele tem uma decisão maior, ele decide que vai cometer o suicídio logo após se casarem. Se dirige então ao local das obras da que seria depois a Santa Casa, um local que era à época um templo dos suicídios. Lá ele vê um cadáver com o rosto desfigurado, um homem acabava de se suicidar com um tiro na face. Há um corte, então, na história, certos todos de que Jorge está morto e de que era aquela pessoa encontrada nas obras daquela que seria a Santa Casa. 5 anos se passam. A cidade do Rio de Janeiro vê, então, a chegada de um homem do exterior, Carlos. Carlos é um negociante abastado que chama a atenção do senhor Almeida, porque quando chega na cidade, uma das primeiras coisas que faz é saldar as dívidas de Jorge. O senhor Almeida o confronta e vê, então, aí uma revelação. Carlos, na verdade, é Jorge. Assim como Jorge, ao retornar, pretende pagar as dívidas existentes, ele quer também reatar com Carolina. Durante todos esses 5 anos, Carolina manteve o seu luto, vestindo-se sempre de preto. A beleza daquela jovem, aliada aos vestidos negros que usava, fazem dela, então, a viuvinha. Nesse exemplo de sublimação durante anos, Carolina rechaça todas as investidas contra ela e não deixa de fazê-lo quando Carlos tenta também a corte. Até que, diante da insistência dele, ela admite que eles possam se encontrar. Nesse encontro, então, Carlos se revela como Jorge. Ela o perdoa incondicionalmente e os dois conseguem consumar, então, numa noite de amor, essa relação. A partir daí, nós temos uma união duradoura
e feliz. Convido os senhores a fazerem um exercício e retirarem, portanto, de fragmentos desse livro, especificamente, momentos que possam trazer essas características marcantes do romantismo. A linguagem clara e simples, o homem sublimado pelo amor, a mulher que é idealizada, as oposições entre a sociedade e a concretização desse amor, visto muitas das vezes como o casamento. José de Alencar, com essa obra, traz uma temática, na verdade, muito atual. Nós navegamos entre a história de amor de A Viuvinha e também entre a profunda crítica social que ele estabelece. Isso faz com que ainda hoje as saborosas páginas desse romance possam trazer uma leitura profundamente agradável.